Olá, tudo bem? Hoje nós ainda iremos falar sobre separação de misturas. Percebi que alguns alunos ainda ficaram com muitas dúvidas, então nós vamos voltar nesse assunto. Vou colocar para vocês aqui um vídeo muito legal que eu acho que vai demonstrar melhor esses métodos, tá bom? Mas antes, eu quero falar com vocês sobre outra coisa. Vou explicar para vocês primeiro o que é ebulição, ponto de ebulição, fusão e solubilidade, tá bom? Assim que você entender esses quatro, nós vamos voltar novamente naquele vídeo falando ali sobre métodos para separar a mistura. Ebulição. Ebulição é quando o material ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Professor, isso não é evaporação? Sim, é evaporação. Mas a evaporação é todo o processo, tá bom? Ebulição, quando eu falo em ebulição, eu tô falando daquele exato momento, daquele ponto em que aquela molécula, as moléculas estão juntinhas, tá em líquido, e elas se separam, tá? Quando elas se separam, ela vai se transformar num gás, tá bom? Então, nesse exato momento ali, é o ponto de ebulição. Então, por exemplo, a água, ela chega no ponto de ebulição quando ela chega ali mais ou menos em 100 graus Celsius. Então, quando chega nessa temperatura, as moléculas elas irão se separar e vai transformar em gás. Cada material tem o seu ponto de ebulição, tá bom? Então, mudando o material, por exemplo, o ferro. O ferro, para ele chegar nesse ponto de ebulição, tem que alcançar uma temperatura aí de 2.800 graus Celsius. Para ele conseguir fazer essa ebulição, para ele conseguir sair aí do estágio líquido para o estágio gasoso, entendeu? Então, assim, é uma temperatura muito alta. Já a água, não. O etanol, ele é mais leve. O etanol, ele evapora mais rápido. Então, o etanol, para ele chegar a esse ponto do líquido para o gasoso, né, que ele vai evaporar, sem a necessidade ali do calor, nesse caso, ele evapora. Então, para ele evaporar ali, ele tem um determinado ponto de ebulição dele. Então, cada material tem o seu ponto de ebulição. Deu para entender? E nem tudo que vai entrar em ponto de ebulição vai ser necessariamente no calor. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, para você conseguir transformar, fazer essa mudança aí essa mudança física do oxigênio, tem que estar numa temperatura muito baixa, tem que estar muito frio para você conseguir fazer a mudança ali do estado físico do oxigênio. Fusão. Fusão é o processo em que o material ele está no estado sólido e ele passa para o estado líquido, tá? Então, para a gente mexer com alguns tipos de materiais, às vezes é necessário fazer essa fusão. Por exemplo, o ouro. Para você conseguir transformar, fazer uma aliança de ouro, fazer um colar de ouro, o que a pessoa que trabalha com isso faz? Ele vai derreter, tá? Então, ele vai transformar o que é sólido em líquido para poder mexer aqui com esse material. E depois, quando esfriar, vai novamente ficar o quê? Sólido, tá bom? Então, fusão é o processo em que você vai transformar o que é sólido em líquido. Deu para entender? Muito bem. Então, dependendo de cada material tem o seu ponto de fusão, né? Vamos colocar entre parênteses. Ele consegue se derreter em determinada temperatura, tá? Então, é o que nós chamamos de ponto de fusão. Solubilidade. Solubilidade é o processo físico em que um material ele tem que se dissolver em outro material. Por exemplo, quando você vai fazer um suco ali, o suco de saquinho, aquele suco em pó, e você mistura ali na água, o que você tá misturando, aquele suco em pó, ele é o soluto. E a água é um solvente. Então, quando você está misturando, ela está se dissolvendo na água, aquele pó está se dissolvendo na água. Então, esse processo que esse pó tem é chamado de solubilidade. Deu para entender? Muito fácil, não é? Agora que você já entendeu o que é ebulição, o que é ponto de ebulição, o que é solubilidade e o que é fusão, agora eu vou passar o vídeo para vocês, tá? Explicando melhor
os nossos métodos para poder separar as misturas. Tudo bem? E aí, tudo bem? Hoje eu e o Tobias Fala aí, galera. vamos falar sobre separação de misturas. No processo de separação de misturas, devemos considerar as propriedades físicas das substâncias que constituem as misturas, como a densidade, os pontos de fusão e ebulição e a solubilidade. Devemos considerar também a natureza dos elementos químicos que formam a mistura, e se ela é homogênea ou heterogênea. E como sei se uma mistura é homogênea ou heterogênea? Bem, primeiro é importante saber que uma mistura é a combinação entre duas ou mais substâncias diferentes que são classificadas em homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que possuem uma única fase, porque normalmente são materiais solúveis entre si, por exemplo, a água e o álcool. Uma mistura heterogênea é aquela que possui mais de uma fase, ou seja, conseguimos identificar dois aspectos diferentes na mistura. Um exemplo é quando misturamos água e o óleo. Existem processos de separação de misturas diferentes entre as misturas homogêneas e as heterogêneas. E quais são as principais separações de misturas homogêneas? Temos a evaporação, em que duas substâncias, normalmente uma sólida e uma líquida, são deixadas em repouso ou são aquecidas para que o líquido evapore, sobrando apenas a substância sólida. A evaporação é um processo bastante utilizado nas salinas para separar o sal da água do mar. Temos também a destilação simples, que é usada para separar sólidos e líquidos através do ponto de ebulição. Lembrando que ponto de ebulição é o ponto em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Na destilação simples, a mistura é aquecida e o líquido evapora e passa pelo condensador, local onde se transforma em água líquida novamente. No final do processo, teremos a substância sólida no local onde foi aquecida e a substância líquida em outro recipiente. Já a destilação fracionada é um processo de separação de substâncias líquidas através de suas temperaturas de ebulição. Nesse processo, os líquidos são separados por partes até que se obtenha o líquido que tenha o maior ponto de ebulição. É um processo muito usado para separar componentes do petróleo. Entendi, mano. E quais são as principais separações de misturas heterogêneas? Temos a filtração, que é usada para a separação de sólidos e líquidos. Um exemplo é quando fazemos café e utilizamos o coador. Temos também a decantação, que é um processo baseado na diferença de densidade das substâncias. Nesse processo, a mistura é deixada em repouso e o material mais denso vai para o fundo, e na parte de cima ficará o menos denso. Para esse processo, também pode ser utilizado o funil de decantação, que é um aparelho capaz de separar substâncias com densidades diferentes. Outro processo é a separação magnética, que separa materiais que são atraídos por ímãs daqueles que não são. Temos ainda a levigação, que separa substâncias sólidas com densidades diferentes por meio de uma corrente de água, que arrasta o material menos denso. Um exemplo é a separação de ouro e areia, utilizando a água. Outro processo bastante utilizado no dia a dia é a peneiração ou tamização, em que se separa substâncias através de uma peneira. Além desses, existem ainda vários outros processos de separação de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas. Entendi, mano. Agora já sei sobre vários tipos de separações de misturas. Então é isso. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar por aqui mesmo, tá bom? Então até a próxima.